Que Deus te abençoe, estamos com vocês no programa Mais de Deus, nesta noite abençoada de quinta-feira. Sempre uma alegria podermos chegar até vocês com a palavra de Jesus, a palavra de Deus, ministrando aos corações, trazendo crescimento, fortalecimento, edificando em Cristo, na rocha e servindo a Deus sempre com alegria. Então fique conosco que a gente já volta. É isso aí, o programa Mais de Deus vai ao ar todas as terças e quintas, um programa inédito, sempre abordando assuntos que nós temos ministrado em nossas reuniões, tanto os cultos da família quanto os cultos de socorro, de fé e milagres na nossa igreja Encontros de Fé de Canoas. Por sinal, quero convidar você a estar participando de uma de nossas reuniões, onde você será acolhido, amado e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Também não esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube, curtindo a nossa programação e compartilhando com os teus contatos. O tema do programa de hoje é Ajudados e Livres. Realmente, nós vamos perceber que Deus usa pessoas que através delas, do seu conhecimento, da sua experiência, da sua sabedoria e graça que Ele concede, são canais de Deus para levar compreensão, para levar conforto, consolo e até para ministrarem no poder e na autoridade de Cristo, libertação em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz que no nome de Jesus os cativos são livres. Em Marcos capítulo 16 diz: em meu nome expulsarão os demônios. Para falar comigo sobre esse assunto está comigo minha esposa Adriane. Paz, Adriane, tudo bem? Bem-vinda. Paz, é uma alegria novamente estar participando desse programa tão especial e tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém. A palavra de Deus nos diz, Adriane, em João capítulo 11, a partir do versículo 41, o seguinte: então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Adriane, essa palavra ela é interessante porque Lázaro estava morto e Jesus, pelo poder de Deus, o ressuscitou. E depois que ele é ressuscitado, Jesus diz: desamarrem ele para que ele possa ir. Então, era costume naquela época enfaixar as pessoas que eram sepultadas. Estava com o rosto e o corpo, diz aqui, envolvido em faixas. E ele não teria como se soltar daquelas faixas sozinho. Então, o principal trabalho Jesus fez, Deus fez, foi tirá-lo da morte para a vida. Então, quando uma pessoa ela vem para Cristo, ela vem para o Evangelho, ela sai da morte para a vida. Mas muitas vezes ela chega cheia de ataduras, amarras, de acordo com a vida que ela teve no seu passado, antes de conhecer o Evangelho. Às vezes em pecados, em doutrinas e crenças falsas de trevas, ou até questões já desde a infância, de consagrações, até por meio de pais, familiares. E a pessoa, quando chega no Evangelho, mesmo que ela chegue de coração e já tenha tido um encontro com Cristo, muitas vezes ela precisa da ajuda da igreja para ser livre, para ser solta, porque sozinha ela não vai conseguir. E é o caso de Lázaro, que Jesus diz: desamarrem ele para que ele vá. Então, como é importante esse trabalho da igreja, né, Adriane? De aconselhar, acompanhar, orar pelas pessoas, ministrar as pessoas para serem libertas. No nosso ministério, nós temos tido essa experiência ao longo dos anos que isso funciona. Isso realmente funciona. Pelo lado da pessoa, às vezes, não ter um conhecimento, não ter uma experiência bíblica com a verdade, para que aquelas coisas que o diabo ainda está aprendendo, ela possa ser livre, mas também pela graça que Deus dá a pessoas que Deus chama, capacita e usa para orar e abençoar e repreender as trevas na vida de uma pessoa. Como é que tu vê isso? Até na experiência que tem tido como esposa de pastor, atendendo irmãs, atendendo mulheres e ministrando. A verdade é que Deus, Ele concede à sua igreja dons. Dons de sabedoria, de discernimento, no qual quando as pessoas chegam até nós, muitas vezes elas não têm esse discernimento, nem o entendimento de situações que estão prendendo elas.
E justamente como no texto que está sendo ministrado, Lázaro não conseguiria se desatar sozinho. Lázaro não conseguiria sair da situação que o prendia. No entanto, houve a necessidade de pessoas o socorrerem. E a nossa experiência nesse sentido tem sido de abençoar, de socorrer e ajudar as pessoas que estão presas em situações que elas não entendem, que elas não compreendem, mas que pela experiência, pela vida com Deus, pela sabedoria divina, nós temos estendido a mão e ajudado essas pessoas a desatarem as suas situações que as prendem por tantas situações diferentes. Tu tens estendido pessoas, tens tido experiências com isso, né? Tu e outras irmãs também, nossa equipe, nós temos irmãos e irmãs que servem a Deus, servem as vidas nessa área. Na questão prática, tu tens percebido pessoas que chegam realmente oprimidas, pessoas sinceras que se abrem para Cristo, mas precisam dessa ajuda. Como é importante essa ajuda? Jesus que diz, desamarrem ele, né? Desamarrem ele para que ele vai. Ele está vivo, não está mais na morte, mas ele precisa, né, que alguém o ajude. Tu tens tido experiência nesses casos? Tem algum caso que tu te lembre? É interessante quando Deus nos move a ajudar as pessoas, a estender a mão nesse sentido. E eu posso citar inúmeras situações onde a gente foi um canal, um instrumento de Deus. E eu me lembro de uma jovem que chegou na igreja atada pelo medo. E Deus nos deu esse entendimento, esse discernimento que ela precisava ser livre dessa situação. E o medo paralisava ela em todas as decisões da sua vida. E numa situação bem pontual, que ela relatou a nós, que sequer ela conseguia ser aprovada na habilitação para motorista. Então ela veio numa semana aqui, Deus nos deu essa autoridade para ministrar, socorrer ela e ajudá-la a vencer esse medo. Oramos com ela e na semana seguinte ela veio feliz nos compartilhar que havia passado no exame de habilitação. E ela disse, gente, eu não imaginava o quanto eu estava sofrendo nisso, o quanto eu precisava de ajuda e não sabia como me livrar desse medo. O medo impedia ela de tomar decisões, de ir à frente, de vencer situações do cotidiano. E, no entanto, quando Deus nos deu a capacitação para ajudá-la, ela foi abençoada e veio testemunhar que estava habilitada, foi aprovada e estava muito feliz. Nós temos casos de pessoas que chegam com problemas de vícios, né? Pessoas que chegam muitas vezes com questões familiares, questões emocionais presas, como tu citaste, o medo. E o diabo é o pai da mentira. O diabo mente para as pessoas. E as pessoas que estão começando na caminhada da fé, que ainda estão sendo restauradas por Deus, essa restauração acontece por meio da presença de Deus, por meio delas buscarem ao Senhor, elas se encherem de Cristo, da sua palavra, congregarem, mas também serem ajudadas a entenderem as situações. Porque o diabo engana, o diabo vai colocando mentiras, o diabo vai culpando, o diabo vai dizendo para as pessoas, olha, Deus não te ama, Deus não te perdoou. O diabo se aproveita da ignorância das pessoas e da fragilidade das pessoas para machucar. E as pessoas estão sofrendo. E o Evangelho, queridos, ele é vida. O Evangelho é paz. O Evangelho é você ter comunhão com Deus, é alegria. É você viver uma vida de fé, fortalecido em Deus. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui relatando testemunhos e expressando aqui uma experiência de vida que nós temos, ajudando tantas pessoas, nós também queremos incentivar as pessoas a buscarem ajuda. Às vezes as pessoas relutam a ver. As pessoas se fecham às vezes, estão sofrendo, estão às vezes num tormento, estão numa angústia, num conflito interior, né? Oprimidas às vezes. E às vezes por causa de medo, de autopreservação, até uma certa vergonha muitas vezes, elas se fecham. Por exemplo, em Tiago, capítulo 5, diz, confessem os pecados de vocês uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5 fala sobre isso. Então, questão de falhas, de pecados, de erros, eu sei que muitas vezes é constrangedor algumas coisas que as pessoas estão envolvidas, praticando, mas quando se traz à luz, é ali que o diabo começa a perder espaço, perder terreno. Quando não fica mais no escondido, o diabo trabalha no escuro, na escuridão,
na surdina, no oculto, na mentira, no disfarce, no escondido. E quando as pessoas vêm, abrem o coração, é claro que tu não vais abrir tua vida para qualquer pessoa, né, Adriane? Então tem que ser pessoas realmente que tenham uma referência, que tenham um coração de pastor, que vai preservar, que não vai expor. Uma das coisas que nós temos um cuidado é a ética e a discrição naquilo que as pessoas abrem para nós, né, Adriane? Sem dúvida, o sigilo, o cuidado com as vidas. Acima de qualquer coisa, nós estamos como canais de Deus para ajudar e para preservar as pessoas. Então, quando uma pessoa precisa de um socorro, independente da área que ela estiver precisando de ajuda, nós vamos manter esse cuidado de manter o sigilo, de preservar a vida da pessoa, mas é fundamental que as pessoas tenham essa decisão de buscar ajuda. Quando muitas vezes na nossa saúde estamos enfermos, estamos com dificuldades, para lidar com uma certa enfermidade, nós buscamos socorro. Por que não na fé? Muito mais, porque disso depende toda a saúde da nossa vida espiritual, física, familiar. Então, o nosso incentivo é que você tome a decisão de buscar ajuda através dos instrumentos que Deus colocou para te socorrer. É isso aí. A igreja é uma família, é um lugar de amor, é um lugar de carinho, de cuidado com as pessoas. E neste cuidado é onde nós podemos encontrar uma restauração completa e uma libertação completa. Então, Jesus disse, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então, isso é o querer de Deus, que cada pessoa seja realmente livre. Esse mês de junho nós estamos ministrando em nossas reuniões na cidade de Canoas sobre a libertação das pessoas, sobre o papel da igreja, o papel da igreja em ajudar, em pegar pela mão muitas vezes aquele que está começando e ainda fraqueja, a se firmar-se na rocha para caminhar e correr. E uma pessoa liberta, Adriane, pode ser um instrumento de Deus e um canal para ajudar outras também, né? Sem sombra de dúvida. Uma vez que nós somos socorridos, nós temos condições de socorrer, porque as pessoas, elas vão enxergar em nós a diferença de quem você era antes e quem você se tornou, e assim elas poderão receber o socorro, receber a ajuda através daquele que um dia foi socorrido também. Eu não tenho dúvida que Lázaro deve ter sido esta pessoa, que depois de ressurreto, depois de desatado, ele também pôde abençoar e socorrer outras pessoas. É isso aí, nós queremos estar orando por vocês, porque nós cremos que o Evangelho é vida em abundância. Nós queremos te abençoar, queremos incentivar você que está sofrendo, que não está vivendo aquilo que Deus planejou na plenitude das suas promessas, da sua palavra. Você a procurar ajuda, se deixar ajudar, se abrir para ser ajudado. Procurar, claro, nas pessoas certas, que têm graça de Deus, que têm frutos na sua vida para serem também instrumentos de Deus para abençoar a tua vida. Nós queremos orar agora em nome de Jesus. Obrigado, Pai querido, pelo teu amor, por mais este programa. Obrigado pela tua palavra tão rica que nos mostra tua grandeza, teu amor, teus planos e propósitos. Nós oramos por cada pessoa que nos assiste agora e abençoamos a família, abençoamos o trabalho, a saúde de cada um, a vida espiritual. Pelo teu poder, Senhor, que o Senhor fortaleça. E também oramos para que, pelo teu poder, cada pessoa que nos acompanha seja solta, livre, seja, Senhor, habitada por ti, transformada e abençoada no teu poder. Nós repreendemos todas as trevas, mandamos embora e abençoamos a tua vida no poder de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Certo, gente? Esse foi o programa Mais de Deus desta quinta-feira, com esse tema tão importante, né, Adriane, que é a libertação e o papel da igreja para que as pessoas sejam completamente livres, né? Jesus liberta, mas há um papel, há um trabalho que a igreja faz, que a igreja não pode se eximir, tem os dois lados. A igreja não pode se eximir e as pessoas também não podem se fechar para não receber ajuda, né? Nós estamos aqui com todo carinho para te receber e te desafiamos, você que está enfrentando um desafio, a buscar ajuda, buscar o socorro, e tenho certeza que Deus vai te abençoar e te ajudar. Bênção de Deus! Uma alegria podemos estar com vocês mais uma vez. Obrigado, Adriane. Bênção.
Obrigado à nossa equipe técnica e aguarde até o próximo programa, tá certo? Um abraço, paz!